Seja muito bem-vinda ao programa Mulher de Atitude. E hoje nós vamos falar sobre quebrando seu teto de vidro. E quem não tem teto de vidro que atire a primeira pedra. Quem não tem teto de vidro que atire a primeira pedra. Essa semana eu fiz uma live comemorando o Dia Internacional da Mulher. E para isso eu pesquisei no site do IBGE sobre a população brasileira atual e a porcentagem de homens e mulheres. Bom, que somos mais mulheres que homens no Brasil, isso já é um fato. Então, os dados de 2019 indicam que nós representamos 51,8% da população total, enquanto os homens representam 48,2%. E os dados atuais indicam que de um total de 212 milhões de habitantes, 110 milhões são mulheres e 102 milhões são homens. Agora, um dado que não consta da pesquisa ainda são as informações sobre a identidade de gênero e a orientação sexual dos brasileiros. O IBGE está estudando a possibilidade de inclusão desse item no censo deste ano de 2021, devido à sua importância para conhecermos a vivência da sexualidade entre nós, brasileiros e brasileiras. E eu me deparei no site do IBGE com um termo novo para mim. E quem usou foi a Bárbara Cobo Soares. Ela é doutora em economia pela Universidade Federal do Rio de Janeiro e também coordenadora do setor de Objetivos de Desenvolvimento Sustentável número 5, que visa alcançar a igualdade de gênero e empoderar todas as mulheres e meninas. E ela falou sobre o conceito de teto de vidro. Vocês já ouviram falar nessa expressão? Eu já conheci a expressão teto de vidro, mas com o sentido de que não devemos julgar para não sermos julgados. Assim como julgamos alguém, seremos também julgados. E isso é uma realidade, não é mesmo? Em outras palavras, como diz a canção de Pitty, e eu quero ver quem é capaz de fechar os olhos e descansar em paz. Quem não tem teto de vidro, que atire a primeira pedra. Quem não tem teto de vidro, que atire a primeira pedra. Cada um em seu casulo, em sua direção, vendo de camarote a novela da vida alheia, sugerindo soluções, discutindo relações, bem certos que a verdade cabe na palma da mão. Mas isso não é uma questão de opinião. Mas isso não é uma questão de opinião. E isso é só uma questão de opinião. Interessante, não é? Então, o que é o teto de vidro para a coordenadora do ODS 5 do IBGE? A Bárbara Cobo, ela usa essa expressão com um outro significado. Vejam só, ela diz: nós observamos na mulher o que se chama de teto de vidro ou glass ceiling. A mulher, ela tem a escolarização necessária para ela exercer uma função, ela está preparada, é mais do que provado que ela tem competência, ok? Ela consegue enxergar até onde ela poderia ir na carreira, mas ela se depara com uma barreira invisível que a impede de alcançar o seu potencial máximo. Então,
Ela vê onde ela quer chegar, mas ela vê os lugares mais altos do que realmente são, através do teto de vidro. E ela não consegue passar por ele, porque ela tem muito preconceito quanto à sua própria capacidade, a sua capacidade pessoal. Assim, pelo teto de vidro, nós percebemos um objetivo visível, mas esse objetivo está protegido por um escudo intransponível. Muitas de nós têm dificuldade para subir na carreira e na vida, pois nós não assumimos os nossos objetivos. Nós até sonhamos, porém nós temos pouca autoconfiança para concretizar os nossos sonhos. Falando de outro modo, nós temos pouca vitalidade, autoestima e equilíbrio para traçar planos e executá-los. Então, teto de vidro ou teto de cristal é um fenômeno utilizado para fazer referência às barreiras que sofremos no âmbito do trabalho, ok? E neste mês de março, quando nós celebramos as nossas conquistas ao longo dos séculos, cabe aqui uma reflexão sobre o nosso papel na construção da sociedade contemporânea. E o que é claro e óbvio é a reverência, a pujança, a garra e ao envolvimento de todas as mulheres que nos antecederam. É verdade que o mundo passou por várias transformações sociais e econômicas no século passado. E nós podemos enumerar muitas delas, como os movimentos de contracultura, a promulgação da lei do divórcio, a revolução sexual e dos costumes, o surgimento da pílula anticoncepcional e também as pesquisas sobre sexualidade. É bem verdade que todas essas transformações levaram a mulher a lutar por seus direitos e sua emancipação. Então, na atualidade, a mulher, na verdade, já conseguiu maior acesso à educação, às universidades, ao mercado de trabalho e também uma maior ascensão na política, na economia, na ciência e também na religião. Agora, o mundo, gente, continua se transformando nestes 21 anos do século atual. De modo especial, do ano passado para cá, a transformação faz parte do nosso dia a dia. A humanidade toda, e não somente as mulheres, tem lutado para se adaptar às novas formas do convívio humano e do trabalho. Então, a partir da pandemia, o nosso espaço domiciliar tornou-se uma integração da vida familiar e profissional. Com a necessidade do home office, o trabalho quase que exclusivo online, os atendimentos, as conversas, as confraternizações, as comemorações se fazem via internet. O que era opcional agora se tornou condição. Convivendo intensamente, os casais têm algumas alternativas. Ou se aproximam cada vez mais e solidificam a sua relação, ou se afastam, às vezes definitivamente. É bem verdade que a intimidade traz à tona o melhor, mas também o pior de nós mesmos. Nossa luz, mas também nossa sombra. E pode acontecer também que os casais aproveitem o convívio constante com a família nuclear para encarar os seus conflitos e buscar soluções mais equilibradas. Na vida, gente, tudo é possível se você está disponível. E aqui entra um outro aspecto do teto de vidro em tempos de pandemia. O casal constata, por exemplo, que vive mal e que se deseja ser mais feliz, ter mais leveza e maior harmonia familiar, é urgente a mudança do padrão de relacionamento entre eles, ok? Então, falando sobre a mulher,
ela tem consciência de que deve fazer algo para reinventar o seu casamento. Mas ao mesmo tempo, ela não acredita que seja capaz de fazer isso. Vejam só, ela pensa, nossa, essa vibe de felicidade é incansável para mim. Outras pessoas conseguem, eu vejo isso, mas para mim isso é impossível. Pelo teto de vidro, ela percebe um objetivo visivelmente lá no alto. Por exemplo, para viver melhor com meu parceiro, eu preciso ter mais vitalidade, mais autoestima, mais equilíbrio, com tudo o que isso significa. E isso é diferente para cada parceria, de acordo com as necessidades de cada um. Vejam só. Então, ela até consegue enxergar o que ela quer. Muitas vezes, ela sabe como conseguir o que ela quer, até onde ela poderia ir, mas ela se depara com uma barreira invisível que a impede de tocar o seu objetivo. Essa é uma barreira sutil, aparentemente invisível aos seus olhos. Ela vê onde ela quer chegar, porém ela vê os lugares mais altos do que realmente são, através do teto de vidro. E assim o seu objetivo, viver melhor, fica blindado por um escudo intransponível. A mulher não consegue quebrar o teto de vidro porque ela não acredita em si mesma, simplesmente. E se vocês me perguntarem quais são os outros objetivos da mulher que ela vê através do teto de vidro? Muitas vezes a mulher está insatisfeita com a própria vida. Ela não se sente realizada no relacionamento, por exemplo. Ela cuida de todos, de tudo, mas ela descuida dela mesma. Ela tem um baixo rendimento no trabalho e exatamente por ver as coisas através desse teto de vidro e sentir que solucionar seus problemas está além da sua capacidade, ela se bloqueia. E ela se sente parada e perdida. Ela se bloqueia sexualmente, não se sente satisfeita e, independentemente da sua corrente política, da sua religião e se ela está casada ou solteira, ela não tem energia, ela não consegue se desenvolver. Em algum momento, ela pode até acreditar que tem potencial e que pode fazer mais, mas ela não se mobiliza para agir. E pensem comigo, como é que a mulher pode furar essa barreira invisível? Esse é o nosso desafio comum a muitas mulheres. Como transpor essa barreira invisível? E essa questão, gente, abre outras questões. Por exemplo, o conflito para conciliar a vida profissional e a vida pessoal. Sabe, é difícil mesmo conciliar nossos diversos papéis. Ser esposa, ser mãe, ser filha, ser avó, ser amiga, ser irmã, ser profissional. São papéis demais. E aí, como priorizar um papel em relação ao outro num determinado momento, sem culpa, sem remorso? Por exemplo, saber como dedicar tempo ao companheiro, deixando em segundo plano o cuidar dos filhos, momentaneamente. Num outro momento, saber dedicar-se ao trabalho, deixando os outros papéis em segundo plano. E em outro ainda, deixar tudo para dar atenção a um filho que demanda seu cuidado. Para isso é preciso vitalidade, autoestima e equilíbrio. E aqui o importante é que a gente tenha um autoconhecimento apurado para decidir como lidar com essa alternância de papéis para nos realizar em todas as nossas dimensões, para colocar luz nelas. Então a mulher que se conhece e sabe o que quer,
ela sabe quais são as suas necessidades, ela vai se movimentar e se orientar para dar conta de cuidar de si e dos outros da melhor maneira possível, de acordo com as circunstâncias da sua vida, ok? E cada ciclo de vida, nós sabemos que as nossas necessidades, elas mudam, elas se alteram. Esse é o X da questão, ok? E qual a vantagem da mulher conseguir ultrapassar, quebrar esse teto de vidro? Quando a mulher quebra esse telhado de vidro, ela cresce como pessoa, tanto aos próprios olhos, quanto aos olhos daqueles que estão ao seu redor, no seu convívio. E isso lhe dá mais vitalidade, mais autoestima e, consequentemente, um maior equilíbrio. E saibam que uma experiência boa nesse sentido abre outras portas para mais realização pessoal, familiar e profissional. A mulher se sente mais serena, mais confiante em si mesma, com menos irritabilidade. E esse é um processo de retroalimentação. Quebrar esse ciclo de autossabotagem, quebrar esse telhado de vidro, significa trazer as suas possibilidades de autorrealização para mais perto. O sucesso fica mais viável e mais simples, mais acessível, gente. E todos ganham com isso. Ela própria, o parceiro, os filhos, porque ela se supera, fica fluida, fica sensível, fica mais feminina, quem sabe, e pode se realizar melhor como mulher, e o casal pode se relacionar melhor, inclusive sexualmente, porque a energia flui livremente. E eu vou dar um exemplo para você de uma mulher que quebrou o seu teto de vidro. Eu vou contar para vocês a história inspiradora de sucesso de Jamie Kern Lima. Ela é americana, ela é casada com um brasileiro. Ela tinha sido garçonete do Denny's, um restaurante muito conhecido nos Estados Unidos. E ela estava vivendo o trabalho dos seus sonhos como jornalista, que era entrevistar pessoas na TV. E ela amava sua carreira. Num dado momento, ela percebeu que estava pegando rosácea hereditária. É uma doença inflamatória crônica da pele, que tem como sintoma a vermelhidão da face. Imaginem, para quem trabalha na TV, essa doença leva a mudanças permanentes na aparência e afeta a autoestima da mulher. Então, não havia maquiagem no mundo que cobrisse a rosácea da Jamie. Os produtores falavam com ela pelo fone de ouvido: você tem algo no seu rosto. E ela sabia que não podia simplesmente tirar aquilo do rosto. Então ela passou a duvidar dela mesma, ela ficou com medo de perder espectadores, de ser demitida. Ela não achava solução, não havia maquiagem que funcionasse para ela. Então ela teve uma ideia, um instinto feminino. E se eu lançasse um produto para cobrir a rosácea, ela queria oferecer algo para mulheres com todos os tipos de pele que, como ela, sofriam com essa doença. Então ela decidiu pedir demissão e investir em sua própria marca. Ela abriu sua empresa de cosméticos, imagine, na sua sala de estar. O marido criou um website para ela, para vender o produto, mas ela não conseguia vender absolutamente nada. Ela tentava falar com investidores, ela recebia sempre não. Até que apareceu um investidor potencial que, depois de elogiar muito o produto,
disse que não toparia aquela parceria. Cansada de receber nãos por 3 anos, imagina, ela teve coragem de perguntar a ele, mas por que que o produto é rejeitado? Por que que esse produto não vendia? Ela queria saber por quê, ela queria o feedback. Então, ela obteve uma terrível resposta. Vejam só, o investidor disse a ela que simplesmente não acreditava que mulheres poderiam comprar maquiagem de alguém com seu corpo e com seu peso. Esse produto, com sua aparência e seu peso, não vai vender. Ela percebeu o preconceito, vejam só. Ela é uma mulher bonita, mas ela é mais cheinha. Ela sentiu visceralmente, isso não é verdade. Apesar de toda uma vida com problemas com a sua imagem corporal e dúvidas sobre ela mesma, ela teve uma sensação muito forte de que ele estava errado. Isso é o diferencial do produto dela, é o que ela tinha dentro do coração. E ela pensou mais forte ainda: eu quero vender esse produto para mulheres como eu, para cobrir as imperfeições do seu rosto, sejam as rugas, sejam a rosácea. E quanto mais natural a mulher fosse, isso é que fazia sentido, concorda? E não procurar uma modelo para representar o produto. Bom, então, quase entrando em falência, ela foi a um evento onde ela podia mostrar seus produtos num pequeno stand lá. Então, bem perto do seu stand, estava um pessoal de uma grande emissora de TV que a tinha rejeitado. Então, ela deu um jeito, ela pegou contato com o pessoal, ela foi lá para conversar, ok? Vejam só a estratégia dela. E ela teve uma ideia: eu vou tirar minha maquiagem ao vivo. Eu vou demonstrar que esse produto, essa base cobre a minha rosácea. E ela sugeriu: vamos trazer mulheres reais para demonstrar como o produto age, como o produto funciona. Ela queria ser autêntica, ela tinha que ser ela. Ela acreditava muito no que ela estava vendendo. Então, ela levou uma mulher idosa, ela levou uma outra de pele escura, uma outra de pele branca. Pessoas reais com problema de pele. E ela mostrou que o produto valia. Mostrou inclusive nela mesma também. E foi dado a ela uma única chance de vender em 10 minutos. E se ela não vendesse nada naquele momento, ela ia falir. E ela acreditou em si mesma e ela conseguiu vender. O preço do produto era em torno de $49 e ela faturou $6.000. Ela começou assim. Era uma mulher normal vendendo um produto para mulheres normais. Jamie, a magnata da maquiagem, fundadora da It Cosméticos, ela transformou a sua empresa na maior marca de maquiagem de luxo dos Estados Unidos. E depois ela vendeu para L'Oréal, num negócio de bilhões de dólares. Isso é bem recente. Ela transformou a rejeição num sucesso extraordinário. E seu amor pelas clientes, sua autenticidade, sua crença notáveis a colocaram na lista das mulheres mais ricas da Forbes da América. Hoje, ela é mãe de 2 filhos, uma investidora ativa, palestrante, líder de pensamento, apaixonada por inspirar e elevar as mulheres. Uma mulher normal como a gente. Parece gente como a gente. Ela veio do zero. Ela deixou o emprego dos seus sonhos. Ela acreditou no seu feeling. E a sua mensagem é acreditar no nosso instinto interno.
Ela lançou seu livro recentemente, está sendo o maior sucesso. Ele se chama Believe It: How to Go from Underestimated to Unstoppable. Acredite, como passar de subestimada a imparável. E tem mais, uma das pessoas que disse não para ela veio procurá-la e disse: eu errei, você estava certa. E depois veio trabalhar para ela. Vejam só como a vida dá voltas. De receber nãos por 3 anos, essa mulher se torna uma das mulheres mais ricas da América. Mas a mensagem dela vai mais longe. É de como enfrentar um revés na vida com persistência. Contratempos são uma oportunidade de provar a nossa autoconfiança, de quebrar esse telhado de vidro que muitas vezes acompanha toda a nossa vida. Ela sentia que tudo era uma questão de acreditar em si mesma e nada mais. O revés se configurou numa oportunidade única dela se autoafirmar, dar voz ativa a seu instinto de direção, a sua capacidade de gerir a própria vida e eliminar as crenças limitantes que a impediam de quebrar esse telhado de vidro. Afinal, receber nãos na vida, gente, é uma experiência às vezes catastrófica, mas ouvir o nosso conhecimento interior é o diferencial que não nos deixa nos auto-sabotar. Confiar na nossa intuição é trabalhar para aprender como ouvir a nossa própria verdade e então confiar nela. Muitas vezes, o que impede as mulheres de quebrar esse teto de vidro não vem exatamente delas, mas da estrutura da sociedade, dos preconceitos, dos chavões, a mídia e seus padrões irreais de beleza, que colocam como ideal do corpo feminino a mulher bela, a mulher magra, a mulher esquelética, super magra, onde as imperfeições e as marcas do tempo são rejeitadas em nome de uma busca da perfeição inatingível. E o conceito de beleza como algo estático e sem vida, que rejeita a velhice e o assumir o corpo real como belo. O teto de vidro, gente, é toda uma estrutura que rejeita o envelhecimento, as diversidades das formas, dos gostos, das cores e até da orientação sexual e das possibilidades de ser mulher. Jamie nos presenteia com a sua trajetória e eu me inspiro nela a partir de hoje. Ela é uma mulher que quebrou com maestria esse tabu, esse telhado de cristal e se tornou um exemplo de como todas nós podemos ser o que somos e estar onde desejamos. Jamie é uma mulher que adquiriu e fortaleceu a sua vitalidade, sua autoestima e ela tem equilíbrio na sua jornada. Então, mas você pode me dizer, Celisa, a minha estrutura de vida é muito precária. Eu não tenho apoio de nenhum lado, nem da minha família de origem, nem do marido, nem dos filhos. Por isso eu lamento e não consigo quebrar o teto de vidro que vejo a partir da minha sala de estar. Bem que eu gostaria de ter uma vida melhor. Veja só. Esse seu jeito de viver e pensar é de alguém que já se sente derrotada, sem nem mesmo tentar romper essa barreira. Como a gente falou aqui, essa barreira, a maioria das vezes, vem de dentro de nós, mulheres, que nos sentimos incapazes e sem energia e vitalidade. Outras vezes,
vem do nosso ambiente, que impõe determinadas crenças e pensamentos que nos limitam e levam para baixo. Mas se você decide fazer diferente, você pode começar do mais perto, que é o seu corpo, e investir na sua vitalidade. Você pode se cuidar, cuidar da sua saúde e aparência, fazer exercícios físicos, meditar, elevar sua autoestima e fazer isso com equilíbrio das suas emoções e cuidado com as suas dimensões. Isso é a base para você romper esse círculo vicioso e quebrar o seu telhado de vidro. Avante, você pode, se você desejar fazer diferente, e você tem todo o meu apoio. Outra mulher pode dizer: Celisa, não me sinto capaz de realizar meu propósito de vida. Eu sempre tenho boas ideias no final de semana e começo na segunda-feira com um novo propósito: fazer dieta equilibrada, melhorar o meu relacionamento, ser mais afetiva, comunicar-me com mais gentileza com meu parceiro. Mas quando eu menos espero, eu volto a ser agressiva, mal-humorada e aí a coisa piora. Olha só, você não está sozinha nisto. Esse é o funcionamento de muitas pessoas. Você, como muitas outras mulheres, faz parte de um grupo de pessoas que tem dificuldade em assumir compromisso com seus desejos, com suas necessidades, que você consegue vislumbrar o caminho, o que deveria ser feito, onde é que você quer chegar, mas na hora de agir, a energia cai, simplesmente se esquece de tudo. É o peso dos maus hábitos. Constantemente retoma-se a estaca zero. E tudo bem, é assim mesmo que devemos fazer. Sempre que nós caímos, é importante recomeçar. Mas se você quer realmente impulsionar a sua vida e as suas realizações, comece pela ação. Substitui esse círculo vicioso por um círculo virtuoso. Encare face a face onde você quer chegar. A cada dia, dê um passo em direção ao seu objetivo. Coloque metas a cumprir. Veja-se já tendo chegado lá. Antecipe seu sucesso. Veja-se feliz e vitoriosa. E assim você vai quebrar o seu teto de vidro. Sua autoestima vai se elevar. A sua vitalidade vai ganhar com isso. Equilibre-se, é uma questão de acreditar em você e fazer o melhor que você pode. Outra pessoa pode me dizer: ah, Celisa, falar é muito fácil. O difícil é manter o foco. São tantas as distrações da minha meta, as crianças precisam de mim, meu marido também, depende do meu bom humor, da minha alegria, e aí eu me dou inteira ao bem-estar deles e vou esquecendo de mim. Tem dia que eu não faço absolutamente nada por mim, só pela família. Vamos conversar. Bem, se você quer permanecer nesse estado, é só tocar adiante. Não precisa investir tempo em me escutar, em me ouvir. Você se acostumou e parece mais cômodo continuar assim, e é. Mas se você quer começar com um novo ponto zero, vamos trabalhar o seu foco, o seu equilíbrio, a sua vitalidade para você manter a sua concentração no seu objetivo. O foco sempre é você acreditar na sua capacidade de romper essa barreira que está dentro de você e muitas vezes não nos filhos ou no marido. Se você se firmar no seu bem-estar, na sua capacidade pessoal de enfrentar, eles também vão te apoiar
e vão se sentir bem por terem você feliz por perto. Isso é óbvio, né, gente? E qual que é o jeito errado de você romper o seu teto de vidro? É querer quebrar o seu teto de vidro com os outros trabalhando por você. Você não pode transferir a sua responsabilidade para os outros. Você pode sim pedir ajuda, isso é normal, ninguém rompe na vida sozinho. Mas ouça a sua voz interior e faça o melhor que você puder por você. Então, qual é o jeito certo de romper o seu teto de vidro? É ouvir a sua voz interior, a sua intuição, é acreditar em você, é se calar para ouvir essa voz. Ela é sua, o objetivo é seu. A vida te colocou no melhor lugar que você podia estar, para você aprender a romper o seu teto de vidro. Somente você tem esse poder de romper os seus obstáculos e de começar a caminhar na direção que vai te levar a vencer. E aqui fica uma dica prática. Hoje, silencie seu coração e se pergunte: o que eu quero para a minha vida? Qual é o meu desejo que está engavetado? Qual é o meu objetivo que está esquecido? E faça algo concreto por você nesse sentido e nesse instante. Faça um telefonema, passe uma mensagem de WhatsApp, marque um encontro virtual, faça algo concreto por você. Agora, e boa sorte, acredite em você, trabalhe a sua vitalidade, tenha equilíbrio para traçar a sua caminhada. Te vejo no próximo vídeo.